Saudações cordiais a toda a comunidade estudantil, especialmente ao docente Abilio Muxanga. Respondo pelo nome de Âncora Jane Reginaldo Amba, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Este trabalho é exatamente para a cadeira de Contabilidade Financeira 2 e fala-nos sobre a norma de contabilidade e relato financeiro 26. A norma de contabilidade e relato financeiro 26 é a norma correspondente à contabilização de subsídios do governo e à divulgação de apoios do governo. Então, vamos prosseguir para aquilo que é o conteúdo do trabalho. Esta norma, a norma de contabilidade e relato financeiro 26, tem como objetivo alguns pontos essenciais, dos quais estão envolvidos estabelecer o tratamento contabilístico dos subsídios do governo e definir as divulgações obrigatórias relacionadas com subsídios e apoios governamentais. Mais avante, veremos como aplicar estes objetivos dentro daquilo que é o exercício prático da norma. Subsídios relativos a ativos. O que é que significa exatamente? Esses subsídios são os que o Estado dá com um objetivo específico, ou seja, comprar ou construir ativo de longo prazo, máquina, edifício, viatura, equipamento, por aí vai. Mas atenção que não é um dinheiro livre, porque esses subsídios quase sempre vêm com condições. O slide mostra 3 restrições principais. A primeira é ao tipo de ativo. O Estado diz exatamente que ativo nós devemos comprar. A segunda restrição é a localização. Define onde o ativo tem de ficar e operar. A terceira é ao período de utilização, que neste caso obrigam a usar o ativo por um número mínimo de anos. Se a empresa não cumprir qualquer uma destas restrições, pode ter de devolver o subsídio total ou parcial ao Estado. Por isso, chama-se subsídio com condições. Agora falamos de subsídios relativos a rendimentos. Estes não são para comprar máquinas, mas destinam-se a apoiar a atividade operacional da empresa, ou seja, ajudam no dia a dia. O ponto-chave é que não estão ligados diretamente à aquisição de ativos. O Estado não está a financiar um trator ou edifício, está a ajudar nos gastos correntes. Um exemplo prático seria apoio do INEP para pagar salários durante a Covid. Apoio do governo para transporte de pessoal, por aí vai. Se é subsídio para pagar gastos do mês, como salários, renda, água, luz, é subsídio relativo a rendimentos, ou seja, vai para resultados quando incorres o gasto. Bom, atenção que neste slide diz o que a norma não cobre. É importante para não misturarmos conceitos durante os testes. Não se aplica a 4 situações. Primeiro, efeitos da inflação. Ajudar contas pela inflação é uma outra norma. Segundo, benefícios fiscais. Redução de IRPS ou isenção de IVA não é subsídio, mas sim um imposto. Terceiro, temos a participação do governo no capital. Se o Estado compra ações da tua empresa, isso é capital social e não um subsídio. E em quarto lugar, temos os subsídios abrangidos ou pela agricultura. Se recebes subsídio para plantar milho ou para comprar gado, usa a norma de agricultura. Agora, a norma de contabilidade e relato financeiro 26 é só para subsídios normais do governo. Inflação, impostos, capital do Estado e agricultura ficam de fora. Bom, a norma 26 tem uma regra importante. Quando registramos o subsídio na contabilidade,
ela diz que só é reconhecido caso haja segurança razoável de duas coisas. A primeira é se a entidade vai cumprir as condições exigidas. Se o Estado diz contrata 10 trabalhadores, tens de ter certeza que vais contratar. Segunda, o subsídio será efetivamente recebido, ou seja, a promessa não chega, tem que ser cumprido. Tens de ter segurança que o dinheiro vai entrar no banco. Sem essas duas coisas, sem as duas certezas, não registras nada. Nem carta e nem e-mail, nem anúncio do governo podem servir. Só com segurança razoável é que se pode mexer na contabilidade. Resumindo, para reconhecer subsídios, nós precisamos de certeza dupla. Vamos cumprir e também vamos receber. A norma de contabilidade e relato financeiro estabelece princípios de reconhecimento. Como é que tratamos o subsídio depois de cumprir as duas condições? Aqui existem 3 regras. A primeira é que os subsídios devem ser reconhecidos como rendimento e não como capital próprio, porque não é passivo, é rendimento e vai para resultados. Segundo, o reconhecimento ocorre de forma sistemática. Não levas tudo de uma vez para o lucro, é aos poucos de forma organizada. Terceiro, deve acompanhar os gastos que pretende compensar. Na prática, se o Estado te deu dinheiro para pagar salários de 6 meses, reconheces o subsídio durante 6 meses junto com o gasto do salário. Se é para compensar a amortização da máquina, reconheces junto com a amortização. Subsídio é rendimento, entra no lucro de forma sistemática e é casado com o gasto que ele veio para cobrir. Subsídios relacionados com gastos. Esta é a continuação do princípio anterior, mas como é que funciona na prática? Reconhecidos no mesmo período dos gastos associados. Se o Estado dá subsídio para pagar a eletricidade de março, o rendimento entra em março, junto com o gasto da eletricidade. Regra 2. Respeita o princípio do acréscimo. Não importa quando o dinheiro cai no banco, importa quando o gasto geralmente acontece. A regra 3 diz que garante correta correspondência entre rendimentos e gasto, evita distorcer o lucro e o subsídio não entra todo em janeiro se o gasto é de janeiro a dezembro. O rendimento acompanha o gasto mês após mês. A apresentação dos subsídios relativos a rendimentos. Chegamos à demonstração dos resultados. Como mostra esse subsídio? A norma dá 2 opções. A primeira opção é como rendimento na demonstração dos resultados. Mostramos o subsídio numa linha separada. Por exemplo, o subsídio à exploração. Opção 2. Como redução do gasto correspondente. Se recebeste para pagar salários, abates direto no gasto com pessoal. Existe um ponto importante. Ambos métodos são aceitos pela norma, mas não existe certo ou errado. A empresa escolhe a política e usa de forma consistente. Reembolso de subsídios. E se o Estado pede o dinheiro de volta? Geralmente isso acontece, mas significa que violamos uma condição e temos que devolver. Quando um subsídio se torna reembolsável, a norma é, nesse caso, clara. É tratado como alteração de estimativa contabilística, não é um erro. É só mudança de cenário. Significa que aquilo que era certo deixou de ser. O que fazer? Deve ser ajustado nas demonstrações financeiras. Se já reconheceste o rendimento, agora deves reverter. Se abateu um ativo, volta a repor o ativo. O ajuste entra no período em que descobriste que vais devolver. Não podemos mexer nos anos anteriores. Reembolso de subsídios relativos a rendimentos. O slide anterior foi a regra geral, agora é o caso específico, ou seja,
Recebeste subsídio para gastos e o Estado pediu de volta. Como é que ajustas? O primeiro passo é que tu deves reduzir o saldo do rendimento diferido. Se ainda tens subsídio no passivo, no balanço para usar nos próximos meses, anula esse valor em primeiro lugar. De seguida, se o valor a devolver é maior que o saldo diferido, o excesso é reconhecido imediatamente como gasto. Traduzindo, o que ainda não entrou no lucro deve já pagar e o que já entrou no lucro antes vira prejuízo e não mexes nos anos passados. Reembolso de subsídios relativos a ativos. Agora é sobre máquinas, edifícios e viaturas. Então, recebemos subsídio para comprar um ativo e temos de devolver. Como contabilizamos? A norma dá duas formas, depende de como registraste o subsídio no início. A primeira opção é que aumentamos, pode ser o aumento do valor do ativo. Se abateu-se o subsídio direto no custo da máquina, agora repõe-se esse valor. A máquina fica mais cara no balanço. A opção 2 é a redução de rendimento diferido. Se tinhas o subsídio no passivo, agora esse saldo, devemos já pagar esse saldo. Atenção que, ao aumentar o valor do ativo, a amortização acumulada que já reconhecemos fica errada. Por isso que a norma manda reconhecer a amortização adicional como gasto. Ou seja, atualizamos a amortização pelo novo valor. Apoio do governo. Atenção que neste slide pode ser um dos pontos que pode até vir a sair no teste. A regra-chave é que nem todos os apoios são subsídios. O Estado ajuda de várias formas. Primeiro, quais é que ficam de fora? Assistência técnica gratuita. Se o Ministério da Agricultura manda um técnico para ajudar, isso não se registra como subsídio, porque não tem valor mensurável direto. Segundo, garantias concedidas pelo Estado. Se o Estado é avalista no teu crédito, não lanças nada na contabilidade por isso. Terceiro, empréstimos a juros reduzidos. Isso, na verdade, é de instrumentos financeiros que calculamos o benefício, mas não é considerado um subsídio puro. Divulgações obrigatórias. Esta aqui é a última parte da norma. Não basta contabilizar bem, tens que explicar nas notas as devidas contas. A entidade deve divulgar 3 coisas. A primeira é a política contabilística adotada. Explica se trata de subsídio para ativo como rendimento diferido ou abates ao ativo. Segunda, métodos de apresentação utilizados. Dizem se o subsídio a rendimentos aparece como rendimento separado ou reduz o gasto. Terceira, critérios de reconhecimento aplicados. Explicas como garantiste a segurança razoável para registrar. O objetivo é simples, dar transparência. Quem lê as contas tem que entender como trataste os subsídios do governo. Sem divulgação, as contas ficam incompletas. Divulgação dos subsídios recebidos. O slide anterior falou das políticas, agora é o conteúdo. O que é que tens que mostrar nas notas? A norma manda apresentar 3 pontos. Primeiro, a natureza dos subsídios. Explica o que recebeste, se foi para salários, para comprar máquina, para investimento e por aí vai. Segundo, montantes reconhecidos. Diz quanto entrou no resultado do ano e quanto ainda está diferido no balanço. Terceiro, outras normas de apoio governamental obtidas. Aqui entram os apoios que não são subsídios, ou seja, aquelas garantias do Estado. Assistência técnica grátis, juros bonificados, por aí vai. O objetivo é claro e basicamente quem lê as contas percebe o impacto total do governo no teu negócio. Bom, condições e contingências. Aqui é sobre o que pode dar errado. A norma obriga a divulgar os riscos de subsídio. A entidade deve informar 3 coisas nas notas. Primeiro, condições ainda não cumpridas. Se recebeste o dinheiro, mas ainda
tens que criar 50 empregos. Isso tem que estar escrito. Segundo, obrigações futuras. Explica o que ainda tens que fazer para o subsídio ser teu de vez. Terceiro, riscos associados aos apoios recebidos. Aqui dizes a verdade. Se não cumprires, tens que devolver. Se falhar a meta, a multa. Mas para que tudo isso? Para o investidor saber que aquele lucro tem cordas amarradas. O subsídio não é dinheiro livre. É dinheiro com compromisso. Se não divulgar, estás a reconhecer um risco. Então, terminamos a parte teórica do nosso trabalho. Vamos passar agora para aquilo que é a prática, ou seja, os exercícios práticos. Temos aqui um exercício que diz o seguinte. Temos subsídio a rendimentos, no caso o método de rendimento. A empresa AgroSul Limitada recebeu em 15 de março de 2026 um subsídio de 600 mil meticais do Estado para cobrir 50% dos salários do primeiro semestre. O dinheiro entrou na conta. A empresa usa o método de apresentar como rendimento. Pede-se os lançamentos de 15 de março e 30 de junho, assumindo que os salários totais do semestre foram de 1.200.000 meticais. Bom, no exercício 1, em 15 de março de 2026, tivemos recebimento do subsídio. A empresa recebeu 600 mil meticais na conta. Qual é o lançamento que se deve fazer? Devemos debitar bancos e creditar rendimentos diferidos. Atenção que, mesmo usando o método do rendimento, não vais logo para o resultado. Primeiro difere-se. Mas por que nós primeiro diferimos? Porque o subsídio é para cobrir salários do semestre. Só reconheces à medida que gastas. Se metes direto em rendimento no dia que recebes, violas a norma de contabilidade e relato financeiro 26. Tem que casar o rendimento com o gasto. Ou seja, é o princípio da especialização. Resumindo, estamos a dizer que entrou dinheiro, mas ainda não é teu dinheiro. Ou seja, fica em diferido. Vais reconhecendo quando pagares os salários. E é basicamente isso. Continuação do exercício 1. A 30 de junho de 2026, houve fecho do semestre. Agora sim, devemos reconhecer. Temos 2 lançamentos aqui. O primeiro é o que faz o registro do gasto total com o pessoal. Debita-se gastos a 1.200.000 e credita-se banco. Segundo, reconhecemos o subsídio, debitamos rendimentos diferidos no valor de 600 mil e creditamos subsídios à exploração no valor de 600 mil meticais também. Por que 600 mil? Porque o Estado prometeu cobrir 50% dos salários do semestre. Ou seja, o salário total foi de 1.200.000 meticais, que é a metade. Nesse caso, a metade é o valor, são os 600 mil meticais. Casa o rendimento com o gasto. O resultado final é que gastamos 1.200.000 e recebemos 600 mil de ajuda. Gasto líquido, na verdade, são os 600 mil. O exercício 2 diz o seguinte. Temos, nesse caso, é sobre subsídio a ativos e o método é do diferido. A Textil Maputo Limitada comprou uma máquina por 2 milhões de meticais em 2 de janeiro de 2026. A vida útil era de 5 anos sem valor residual. Em 10 de janeiro de 2026, recebeu subsídio do Estado de 800 mil meticais para ajudar na compra. Usamos o método do rendimento diferido. Aqui pede-se lançamento da compra, do recebimento do subsídio e da amortização, mas reconhecimento do subsídio em 30 de dezembro. Bom, tivemos subsídio para comprar máquina e o método, como já havia dito, é de rendimento diferido. Existem 2 momentos nesta resolução. O primeiro é de 2 de janeiro. Compramos a máquina, debitamos ativos tangíveis no valor de 2 milhões e creditamos banco
e o custo total fica no balanço. O segundo movimento é que em 10 de janeiro o Estado deu 800 mil de ajuda e debitamos bancos, creditamos rendimentos diferidos. Atenção que o subsídio não abate na máquina. A máquina continua a 2 milhões no ativo. O subsídio fica separado no passivo, em diferido. Por que diferir? Porque esse dinheiro é para compensar a amortização da máquina nos próximos 5 anos. Se abatesses ou abatêssemos já, escondíamos o custo real do ativo. Bom, no exercício 2, em 31 de dezembro de 2026, temos amortização e reconhecimento do subsídio. Existem 2 lançamentos que casam. Primeiro, a amortização da máquina. O custo de 2 milhões, que neste caso tem um custo de 2 milhões e cuja vida útil são 5 anos. Debita-se gastos de depreciação no valor de 400 mil e credita-se depreciações acumuladas. Segundo, reconhecimento do subsídio. Recebemos 800 mil para 5 anos. Debitamos rendimentos diferidos no valor de 160 mil e creditamos outros rendimentos. A lógica, basicamente, é esta. A máquina desgasta 400 mil por ano. O Estado te ajuda com 160 mil por ano. É o mesmo ritmo, basicamente. O resultado líquido no ano, menos 400 mil de gasto, mais 160 mil de rendimento. Impacto real no lucro, nesse caso, são 240 mil meticais. Resumindo, o método do diferido faz casar o subsídio com a vida útil do ativo. Ou seja, a norma 26 foi cumprida com sucesso, sem distorcer o resultado. A regra do par é que amortizas 5 anos, reconheces 5 anos. Gasto e rendimento andam basicamente juntos. Temos aqui o exercício 3, que diz o seguinte: subsídio a ativos, método de redução do ativo. Mesmos dados do valor 2, mas agora, na verdade, a Textil Maputo usa o método de reduzir o valor do ativo. Pede-se lançamento da compra de subsídio e de amortização em 31 de 12 de 2026. Na verdade, trata-se da mesma máquina no exercício 3. Bom, o método da redução do ativo diz que primeiro compramos a máquina e devemos debitar ativos tangíveis no valor de 2 milhões e creditar bancos. Até aqui, igual ao exercício anterior. Segundo, 10 de janeiro. Recebemos o subsídio de 800 mil e debitamos bancos, creditamos ativos tangíveis no valor de 800 mil. É aqui onde começa a mudar tudo, ou seja, o subsídio abate direto no custo da máquina, não vai para diferido e não fica no passivo. O resultado é que o novo valor contabilístico da máquina será 1 milhão e 200 mil. Nós só vamos amortizar este valor. O subsídio desaparece do balanço logo de início. Resumindo, o método da redução é mais simples, na verdade. O ativo fica líquido logo, mas o custo real da máquina fica escondido. Ou seja, a norma 26 permite os 2 métodos. Bom, 31 de dezembro de 2026 foi o fecho do ano. É o fecho do ano neste caso. Método do rendimento diferido. Temos que fazer 2 lançamentos que andam juntos. O primeiro é amortizar a máquina, ou seja, custo total 2 milhões, vida útil 5 anos. Debitamos gastos de depreciação no valor de 400 mil e creditamos depreciações acumuladas. Segundo, reconhecemos parte do subsídio, ou seja, recebemos 800 mil para usar em 5 anos. Debitamos rendimentos diferidos 160 mil e creditamos outros rendimentos. Não sei se conseguem ou dá para entender o casamento do qual tanto me refiro entre uma operação e outra. A máquina te custa 400 mil este ano. O Estado compensa 160 mil este ano.
O subsídio acompanha a amortização. O resultado líquido, neste caso, fica menos 400 mil mais 160 mil, que neste caso é igual a menos 240 mil. Esse é o custo real da máquina para a empresa. Resumindo, no método diferido, o subsídio não some, vai aparecendo em resultados ao mesmo ritmo que o ativo desgasta. Ou seja, temos aqui uma regra da gota de água. Ativo chora por 400 mil, subsídio consola com 160 mil. O líquido, neste caso, só choramos 200 e 400 mil e por aí vai. Bom, o exercício 4 diz o seguinte e fala sobre condições não cumpridas. A Pescas Norte Limitada recebeu 900 mil meticais em 1 de fevereiro de 2026 para contratar 15 pescadores. A condição era manter os postos por 2 anos. Em 1 de fevereiro de 2026, havia segurança razoável. Em 30 de nove de 2026, despediu 8 pescadores por crise. O Estado exigiu devolução de 60% do subsídio. Pede-se lançamento do recebimento em 1 de fevereiro e do reembolso em 30 de setembro. Assume que o subsídio estava todo em rendimento diferido. Bom, temos aqui a solução do quarto exercício, que fala sobre devolução de subsídio por não cumprir condições. Cuidado que este slide tem uma certa ratoeira. E a 1 de fevereiro entrou 900 mil e debitamos bancos. Creditamos rendimentos diferidos. E até aí está tudo certo. Difere tudo enquanto não ganhas direito. Em 30 de setembro, devolve 60%, que são 540 mil. O slide mostra que debitamos rendimentos diferidos 900 mil. Credita-se bancos no valor de 540 mil e credita-se outros gastos no valor de 360 mil, o que significa que está errado. Se só devolveste 540, só anulas 540 mil do diferido, neste caso. O lançamento certo é o débito de rendimentos diferidos no valor de 540 mil e credita-se bancos no valor de 540 mil também. Os 360 mil ficam no diferido, só viram gasto se tu já tivesses levado esse valor para rendimento antes. Como não levaste, neste caso, não há gasto. A norma de contabilidade e relato financeiro 26 devolve o que tens que devolver, anula o diferido. Gasto, neste caso, só aparece se já reconhece este rendimento. Resumindo, este lançamento do slide exagera no gasto. A regra da verdade justa, né, é devolver o 540 mil, anulas 540 mil. Não inventas gasto que não existe. Bom, temos aqui mais um exercício, neste caso o exercício 5, que fala sobre reembolso de subsídio a ativos. A Constrói Bem Limitada comprou um caminhão por 3 milhões de meticais em 2025 e abateu o subsídio de 1 milhão e 200 mil meticais. Neste caso, direto no ativo, vida útil de 6 anos. Em 1 de julho de 2026, o Estado pediu a devolução total por incumprimento. Então, vamos ver como solucionar este problema. Bom, este exercício fala sobre reembolso de subsídio a ativos. Aqui a solução é a seguinte: o reembolso de subsídio quando usamos método da redução. A máquina custou 3 milhões, ou seja, o Estado deu 1 milhão e 200 mil. Abatemos no ativo. Valor líquido ficou 1 milhão e 800 mil. A vida útil era de 6 anos. Amortização anual, neste caso, 1 milhão e 800 mil a dividir por 6
é igual a, neste caso, 300 mil por ano. Até 1 de julho de 2026, já amortizamos 1 ano e meio. 300 mil do ano passado, mais 150 mil de meio ano. Total acumulado são 450 mil. Agora, o Estado manda devolver o subsídio. Como usamos métodos da redução, a regra da norma 26 diz: aumenta o valor do ativo pelo valor a reembolsar. Se já amortizaste a mais por causa da redução, essa amortização extra vira gasto agora. Resumindo, devolver subsídio no método da redução até dói 2 vezes. Repões, neste caso, o ativo e reconheces gasto pela amortização que deixaste de fazer. Bom, em 1 de julho de 2026, o dia que o subsídio virou pesadelo, tens que devolver 1.200.000, 2 lançamentos obrigatórios no método da redução. O primeiro é o que repomos o ativo, debitamos ativos tangíveis do caminhão no valor de 1.200.000 e creditamos banco no mesmo valor. Voltamos ao custo original de 3 milhões. Segundo, acertamos a amortização, ou seja, fazemos as contas e o custo real é de 3 milhões. Em 6 anos, a amortização correta é 500 mil por ano. Em 1 ano e meio, devíamos ter 750 mil acumulados. Só tínhamos 450 mil porque abatemos o subsídio. Neste caso, faltam 300 mil, mas só vamos acertar 100 mil agora. Por quê? Porque já passou meio ano de 2026 e debitamos gasto de depreciação no valor de 100 mil. E creditamos depreciações acumuladas no valor de 100 mil. Os outros 200 mil ficam para os próximos anos. A regra da norma 26 diz o seguinte: devolvemos subsídio, então aumentamos o ativo e acertamos a amortização que ficou para trás.